Coaching Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa edição número 125, falando sobre como criar filhos bons, filhos saudáveis, crianças saudáveis para um mundo melhor, né? E dessa vez nós vamos conversar com André Luiz Ferreira dos Santos, e ele escreveu um artigo nesse nosso dossiê, e esse artigo dele se chama A Importância da Função Paterna. Já tivemos a Alexandra, que escreveu a importância da função materna, e agora o André vai falar sobre a função paterna. André, seja muito bem-vindo a esse nosso papo. Muito obrigado, Luciano. É um prazer e uma honra estar aqui com você, fazendo parte dessa edição da revista Coach, e poder levar, né, para quem... Esse trabalho fundamental da tua revista, que é levar essa preocupação com a humanidade, né, com as questões, o trato com as pessoas e o principal, família, né, que para mim continua sendo a base de tudo. Exatamente, especialmente num momento de mundo que estamos vivendo coisas tão absurdas, né, meu amigo? Verdade. Muito. Vamos lá. Muito bom. Bom, como você já assistiu outros vídeos nossos, você sabe que nós temos aqui uma tradição, começamos sempre com uma primeira pergunta simples, fácil e rápida. Preparado? Opa! Opa! André Luiz Ferreira dos Santos, quem é você? Opa, eu sou um rapaz de 58 anos ainda, já tive um primeiro relacionamento, fiquei viúvo, e no meu relacionamento com a Alexandra Regina agora, já estamos há 2 anos, né, casados, unidos. Sou pai de 2 meninas, uma de 34 e uma de 32, e mais 2 meninas, porque só 2 não era suficiente, que vieram para o meu coração, que é a Jane e a Amanda, né, do meu segundo casamento. E sou avô da Bela, do Benício, e também da minha netinha do coração, que é a Letícia, também fruto da nossa relação minha e da Alexandra. Muito bom. Pela sua resposta, eu já vi que você realmente é um cara que fez administração de empresas. Isso. Muito bom. Então, você me respondeu sobre as suas relações conjugais e sobre suas proles. Mas você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é, André, quem é você? Eu sou uma pessoa muito preocupada com o trato com as pessoas, desde que eu me entendo por gente. Eu percebi essa preocupação minha, é, e sabendo que sem uma relação saudável, quer seja em casa, quer seja no trabalho, é, aonde quer que a gente esteja, fica mais difícil da gente levar e receber o amor. E o André acredita nisso, nessa força mágica que vem à frente de qualquer coisa. Em primeiro lugar, é o amor. E aí, né, a gente vivendo isso dentro de casa, com as pessoas que estão conosco, que acordam conosco, que dormem conosco, a gente tem creio que a gente tem uma facilidade maior em poder levar isso para onde a gente vai, né? E acredito muito nisso, porque tá, mas aí você está ali, você está no meio do trabalho, você está dando amor, você se relacionar bem, você está transmitindo amor em busca de receber a contrapartida, independente se a gente tem que bater metas ou não. Uhum. Agora sim. Pós-graduado em gestão de pessoas. Agora sim eu entendi. Agora sim eu entendi quem é o André. Muito bem. Agora vamos lá. Como é que um administrador de empresa virou psicanalista? Então, Luciano, eu desde que eu me entendo por gente, as minhas tratativas eu sempre tive um grande número de pessoas sob minha responsabilidade, né? É, eu tive na tropa, no exército, tinha muitos sob meu comando na época em que eu fiquei, né, na ativa, e ali eu já convivia, ali eu já percebia que havia uma diferença,
porque não era, eu procurava levar aquele regulamento, aquelas coisas todas, mas de uma forma humanizada, já procurando preparar aquele rapaz para se tornar um adulto responsável, sadio, que sabe interagir. E, na sequência, eu comecei a seguir para a vida executiva, sempre com muita gente sob meu comando, e foi dando muita cabeçada, aprendendo e me moldando, e nessas questões do trato com o ser humano, Uhum. né? Então, vamos lá na minha raiz, na minha origem, nossa, mas você não pode tratar. Não posso, por que que eu não posso? Por que que eu não posso explicar para a pessoa o que está acontecendo e por que que ele tá caminhando nesse sentido? Eu posso ajudá-lo a melhorar. Então, eu sempre tive já isso comigo na minha essência. Uhum. É que da administração de empresas, eu percebendo esse tato, eu fui fazer pós em gestão de pessoas, né? E fui desenvolvendo muito isso, porque a todo instante eu estava lidando ou com o público, com o meu cliente, ou eu estava lidando com o meu cliente interno, que eram vários colaboradores, e com detalhe, 90% mulheres. Uhum. E você precisa ter mais tato, você tem... Você tem que saber lidar. Oh. Então, foi uma mudança drástica. E, na sequência, eu fiz a psicanálise. Eu fiz a faculdade de Direito, Uhum. fiz a faculdade de Direito, e, no transcorrer da faculdade de Direito, Luciano, tinha uma disciplina que chama-se Psicologia. Todos nós sabemos. Uhum. E ali eu comecei a ter o período que teve a disciplina de Psicologia, e dentro daquela área ali, para entender a mente humana de certos cases, ocorrências na área jurídica. Sim. Eu falei, a minha questão não é a advocacia, a minha questão é o ser humano. Ali consolidou-se, Luciano. O meu, eu estava voltado, sempre fui voltado, ali consolidou para mim essa ideia de que o meu detalhe maior como pessoa, como ser humano, como profissional, é o trato com as pessoas. E esses meus 58 anos de idade, lógico, eu comecei minha atividade profissional com 16, 17 anos. Uhum. Tudo foi se moldando nesse sentido. Tanto é que eu fui fazendo as especializações, pós em gestão de pessoas, a psicanálise, e hoje eu estou no meu métier, né? Estou no meu métier, porque você tendo uma coisa que eu observei muito nessa minha carreira profissional, eu percebia que o colaborador que estava comigo lá, hoje aqui eu tenho quase 700 colaboradores, né? O ser humano, e na psicanálise a gente aí veio Uhum. tudo, ele só quer ser ouvido, Uhum. só quer ser Exatamente. ouvido, né? O que está com... Eu não quero, a gente não consegue sentar à mesa com um outro ser humano, com uma outra pessoa, eu pelo menos, sem que primeiro eu saiba como é que ele está. Está tudo bem? Antes de falar de meta, de resultado, está tudo bem? Como é que estão as coisas? Família, tá? Para a gente se inserir dentro do contexto dele, do emocional, para a gente poder juntos trilhar a caminhada que a gente tem, aonde quer que seja, né? Então, esse é o André nesse percurso aí, e, e que ainda bem que eu fui fazer a faculdade de Direito, não concluí, eu vi a disciplina de Psicologia e me confirmou, rapaz, a gente precisa entender isso aqui. Com certeza. Tem muita gente precisando de ajuda. Com certeza. Meu caro, vamos lá então, vamos falar sobre um pouquinho sobre o seu artigo, né? A importância da função paterna na criação dos nossos filhos, né? E aí eu queria puxar o comecinho do seu artigo, né? Que você diz assim, sobre esse tema, levo minha memória aos estudos principalmente de Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion, dentre outros psicanalistas de renome mundial, que focaram as suas pesquisas na busca do entendimento das fases de formação da personalidade do indivíduo, desde sua tenra idade até a fase adulta, e a fundamental participação de seus genitores ou cuidadores nessa delicada missão.
E aí você fala um pouco sobre a função da mãe, né, que é o primeiro contato que a criança tem. E aí é muito interessante que, na sequência, você coloca que o grande perigo da criança ficar presa naquele circuito da mãe é ele se tornar, como é que é o termo? O pequeno tirano, A majestade, o bebê, majestade, o bebê, o né? termo que Freud usava. A majestade, o bebê, Sua majestade, o sua bebê. majestade, o bebê, que está se formando ali um narcisista maravilhoso, né? Ex- E aí, falando de função paterna, entra a função do pai para cortar esse processo. É uma função árdua, né? E inglória, vamos assim dizer. Como é que é Eu acho isso? que, eu digo até mais, é linda, né? É. Porque eu sou pai e sou avô, né? E porque eu tive um pai maravilhoso também, e avós maravilhosos, enfim, maravilhosos. E ainda, né, pela cultura que a gente vivenciou e que a gente procura ainda, né, a contribuir com a sociedade. Essa figura paterna, pelos estudos nossos, né, que a gente vem acompanhando na psicanálise, é a figura daquele que vai apresentar a real, ó, tipo no linguajar. Meu Uhum, filho, eu vou te bater a real. uhum, O mundo, porque até então, uhum, a mãe que colocou ele no mundo, de acordo com os estudos de Bion, e a gente convivia, eu vivenciei isso como pai, e vi, porque eu acompanhei o nascimento das minhas filhas desde pequenas. O que a criança tem quando ela sai do ventre da mãe? Como referência? A mãe. É o que o Bion nos mostra, o que o Winnicott nos ensina também. A referência, ele não tem uma referência, ele não tem um norte. Então, tudo que ele sente, né, a função alfa, a função beta, ensinada por Bion, né, tudo que vem para ele, quem tem que processar? Quem está processando para ele é a mãe. O corpo dele, daquele que acabou de nascer, o corpo dele, ele ainda não percebe o corpo dele. O corpo dele ainda, por mais que ele já tenha uhum, sido velho, o corpo dele está ali colado na mãe. uhum, Então, ali é a segurança, ali é o calor, ali é o mundo para ele. Não, que a criança não fala, mas minha mãe me faz saborear o mundo. Eu sinto o gosto do mundo, eu ouço o mundo, mas ouve através da mãe, né? E Melanie Klein, né, nos estudos dela, ela eu cito aqui também, uhum, ela começa a falar no discurso de Melanie Klein que, opa, tem o pai, né? Que ele já, quando surge para o bebê, ele já surge, o bebê já olha assim, tem uma figura diferente aqui. uhum, E não é através dele que eu sinto, como eu sinto com a minha mãe, o mundo, o ouço, o gosto, né? Porque da minha mãe veio o leite materno, veio, mas já pensou se a criança fosse sair aquele balãozinho? Que uhum, esse cara? Né? Melanie Klein fala nisso, né? Melanie Klein cita isso, essa é a importância do pai, é, com a sua característica e complementando na fase recém-nascida a questão da segurança, que o bebê é o que ele precisa, a segurança. uhum. Então, todo esse fator emocional, até então, que chega até a criança, é da mãe. Né? Então, a gente percebe muito na psicanálise, na nossa área, se a mãe teve algum problema pós-parto, ou o lado, as questões emocionais dela não estão bem, nossa, essa criança vai chorar muito, vai acordar muito de madrugada, né? E aí entra a figura do pai como um mediador. E mais um pouquinho à frente, que é ali entre os 5 e 6 anos, que, segundo Freud, né, entra a fase do Édipo, do complexo de Édipo, onde o pai efetivamente começa a apresentar para essa criança que já está ali com 5, 6, opa, esse é o moço que começa a me apresentar o mundo. Uhum. Esse é o moço que fala, desculpa, isso é certo,
Não, aí não. É lógico, a mãe faz também. Mas no olhar da criança, aquilo que vem daquela pessoa masculina, né, é de uma forma diferente que vem, né? Então, até então, o que você comentou, né? A criança é o objeto da mãe. Ele é a majestade para ela, mas para aquele ali, eu não sou a majestade, peraí. Ele Uhum. já quer me levar num lugar que eu não quero ir. Ele quer fazer eu comer algo que eu não quero comer, né? Então, é fundamental essa participação, né? Na minha opinião, na minha visão, e de tudo aquilo que a gente estuda em psicanálise, né? Você coloca no seu texto uma parte que diz exatamente isso, né? Que diz que é no pai, segundo os estudos da psicanálise, que está depositada a responsabilidade de fazer com que seu pequenino, pequenina, absorva e entenda as frustrações do mundo na busca de lhe instruir de como se comportar nos momentos de maior dor emocional nessa fase. Achei tão profundo isso. É, É uma baita responsa, né? é uma baita responsabilidade dentro de novo, né, da visão do pai, da visão Uhum. paterna, porque a figura materna para ele é aquela figura, opa, estou numa redoma, aqui ninguém me toca, aqui tudo posso, aqui eu vou onde eu quiser, faço o que eu Uhum. quiser, e aí tem aquela figura que não, vamos fazer assim, vamos, ó, vem com o papai, não, não, aí não pode, né? Então, eu acho, é uma atribuição linda, não sei de novo, não sei se é porque eu já eduquei minhas filhas, e hoje elas me trouxeram netos, e a gente está com as nossas filhas, eu e a Ali, o netinho, eu gosto demais, eu acho a coisa mais linda, a gente É, poder com estar nesse certeza. meio com as crianças, né? Agora, deixa eu trazer uma questão que é muito contemporânea, né? Inclusive, eu faço parte desse público, de casais que se separam com filhos pequenos. E, assim, para o pai que se separa, é uma dor imensa você não estar lá toda noite para botar na cama. Cara, é um sentimento de culpa que você tem que tratar na terapia depois para cuidar disso. E os filhos também, eles vão sentir essa falta daquela função paterna que não está ali presente diariamente, né? Como é que você vê isso e quais são as formas que o nosso público aqui que esteja nos ouvindo pode ter algumas dicas, né, de como compensar isso? Eu acredito que, né, a psicanálise contribui muito à terapia. A melhor coisa é o diálogo, a melhor coisa é o homem e a mulher serem pessoas conscientes, independente das vaidades, independente do que motivou o rompimento, é não esquecer que existe uma criança Uhum, e que esse ser está em formação e que esse ser precisa dele, e dela, da mãe, cada um dentro das suas funções. Eu tenho um exemplo bem prático, bem objetivo aqui no caso, a minha filha caçula, ela divorciou, né? E tem um filhinho de 2 anos e meio, mais ou menos, que é o Benício. E super equilibraram isso aí, o rapaz, o meu genro, no papel de pai, dividindo com a mãe os uhum, dias com o neném, e na consciência de que, nossa, ele precisa de mim, dentro das características de pai, e a mãe dentro das suas características de mãe. uhum. Esse diálogo é fundamental. Hoje, com a Alexandra, a gente conversa, porque são um casal de psicanalistas, eu Imagina, e a né? Alexandra. E então, hoje, na nossa atividade física matinal, a gente faz a nossa atividade do pedal e a gente vai conversando. E a gente falou de um case que está aí com ela, né, que é justamente uma situação como essa, Luciano, que você está comentando. Um pai super amoroso e está chegando à conclusão de que realmente está difícil dar continuidade à relação. E eu falei, caramba, vai ter que trabalhar muito legal a cabeça desse pai, porque ama os filhos, né, praticamente criou,
os filhos, porque a vida executiva da mãe ou da esposa até o momento é uma vida muito agitada e a dele profissional mais tranquila. Então, é praticamente ele que cuidava de tudo das crianças que já estão numa faixa etária, acho que de uns 7 anos, 8 anos, 8 anos. E eu me coloquei como psicanalista na posição dele. Falei, cara, esse coração que está cheio de amor, Uhum. que, né, vamos trabalhar, a relação, a mulher já disse, já deu a negativa, existe toda uma constelação sistêmica, já tem na família da mulher que contribui para esse caminho dela de não querer dar continuidade à relação com ele. Falei, caramba, esse vai ser um trabalho árduo, né? Porque cada um dentro das suas características, né? Mas Uhum. nós, terapeutas, a gente sempre traz à luz para o casal, gente, tem uma criança nesse meio. E ela precisa da figura do pai, ela precisa da figura da mãe, para ter um mínimo de tranquilidade, para se desenvolver de forma sadia, né? E a gente já vivendo num mundo contemporâneo, de tantas influências que vêm através da tecnologia. Eu, quando as minhas filhas eram pequenas, eu já né, passei por isso, eu ficava muito atento a elas, eu viajei muito o Brasil na minha profissão, e raros eram os momentos com elas, mas quando elas chegaram na fase da adolescência, eu falei assim, eu vou chegar mais perto dessas meninas. Eu já cuidava, dentro dos horários que eu conseguia, Uhum. né? Mas na fase da adolescência eu me aproximei mais e falei para elas, olha, papai está aqui, parece que eu sou o chato. Não, pai, é porque quem é que volta da festa meio-dia? Eu não sou assim, meia-noite, eu não sou Cinderela. Eu falava para ela, minha filha, são duas, eu falava, vou levar vocês para a festa e vou buscar. Não vai ser a mãe de vocês que vai sair 3 horas da manhã para buscar, vai ser eu. E não vai ser 3, vai ser meia-noite no máximo uma, entendeu? E eu já falava para elas isso. Olha, peço a Deus que quando vocês tiverem os seus filhos, e agora tem, que vocês tenham muita sabedoria, porque o mundo vai estar muito. Eu não sou, não tenho bola de cristal, não estava adivinhando, mas eu já sabia que o mundo seria outro, que é Outro. o atual, que Uhum. é o contemporâneo. Então, se você não está ali participativo, porque não tem jeito, tem que levar ao adolescente, na minha opinião, tá? Acompanhar o adolescente, porque é muita oferta, né? Com É certeza. muita oferta. E a criança é pura. A Uhum. criança não tem maldade, tudo para ela, para a criança é pureza. Não sei, a impressão que eu tenho às vezes é que o adulto, o pai, a mãe, estão olhando para uma criança como se ela fosse adulta, ela não é. A cabeça dela é de criança. Uhum. Ela não tem a noção da malícia e das maldades que existem, né? E se a gente não tiver próximo, não que a gente vai colocar numa redoma. Eu nunca coloquei minhas filhas numa redoma, né? Mas eu sempre estava próximo, vendo da eventual necessidade que elas teriam de ter a minha presença em alguma situação de aflição, né? Que é o que eu cito aqui no texto, né? Um momento que a criança vai sentir, né? A criança colada no corpo da mãe, descola do corpo da mãe e a criança começa, nossa, viver dói, né? Viver dói, é. Eu Viver frisei essa dói. frase aqui também. Tá aqui o Winnicott, né? Viver dói. E aí entra o trabalho do pai. Olha, dói, mas veja bem, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui, aí dói menos, Hum. né? É mais ou menos isso. Que loucura. E é muito, É, e é muito interessante porque esse contraponto, né, que precisa ser feito, é, o que eu senti muito, e eu me ancorei muito nisso, que não era a quantidade de tempo que eu passava com eles, mas era a qualidade que eu colocava nesse tempo, né? Hoje, olhando para trás, eu vi que, nossa, eu não fiz o que eu podia ter feito, mas naquele momento eu fiz aquilo que eu podia fazer, aquilo que eu sabia fazer, né? E voltando aqui no seu texto, né, muito interessante como você frisa muito essa questão da importância desse diálogo, né? E como que o pai ele é
essa figura, né, que mostra o mundo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como é que diferencia, né? Porque meu pai ele falava muito essa questão entre ser pai e ser amigo. Porque é que nem empresa, né? Às vezes o líder tem muito medo de ser líder e ser amigo. Ele acha que ele perde a autoridade. Como é que você vê essa relação nessa questão de pai e filho? É, vai chegar algum momento, ou vários vão ser os momentos, em que é, a gente vai ter que dizer não. Eu posso ser sincero aqui, eu já tive alguns momentos com as minhas filhas, quando mais jovem, que eu tinha que chamar a atenção e eu tinha que me retirar, porque quem ia chorar era eu. Eu não chorava na frente dela, mas eu precisava fazer a função de pai e falar não, né? E conversar e dizer o porquê. Porque a tendência, principalmente quem é pai de menina, nossa, é puro amor, é puro amor, Com né? certeza. E como é que eu vou? E eu diálogo, né? E conversar. Poxa, pai, o menino, né? Estamos namorando, tal. Você vai criar uma porta de aço nessa relação tua com ela, quando é normal e natural chegar e desenvolver, chegar na fase da adolescência e que a gente passou por isso, eles vão passar também, né? Só que nessa geração atual, diferente da nossa lá de trás, o diálogo é muito mais aberto, é de se Uhum. sentar e se conversar e se entender. E não é fácil, mas saber o dizer, saber como dizer não. Você falou da vida empresarial e da vida, né, comparando um pouquinho empresarial com a família, né? A gente costuma dizer, eu tenho como prática, falando assim, ó, há momentos e momentos. Tem momentos que no afã do sangue quente, e a criança e o adolescente, né? Borbulhando os hormônios ali, né? Nós somos os adultos, nós temos que saber o momento certo, chegar e falar assim, está na hora da gente sentar para conversar. Porque se for naquele momento de sangue quente, não é o ideal, até porque não se assimila como tem que se assimilar. É a Uhum. mesma coisa na vida empresarial, não é diferente. Sim. Às vezes a gente vê algo, né, que está fugindo os padrões, os processos, há momentos e momentos, dependendo de com quem você vai falar, dentro da estrutura organizacional onde ele se encontra, não é a qualquer momento que eu vou pegar no telefone e nem pelo telefone, e nem por e-mail, e Exato. nem pelo WhatsApp. Uhum. Ó, mandar um WhatsApp, papai não gostou não. Não é pelo WhatsApp falar com a filha ou com o filho que papai não gostou do que aconteceu. É no momento oportuno, né? E isso é algo que eu digo que é fundamental, né? Saber o momento certo de falar com o filho, o que tem que se falar. E Uhum. às vezes vai fazer bico, mas Com certeza. esse bico daqui a pouco ele vai ceder. Uhum. Ele vai, se for uma pessoa bem orientada pelo pai e pela mãe, ele vai ter um momentozinho dele que ele vai lá, ele vai refletir, daqui a pouco ele sai do quarto e está sorrindo, está brincando com a gente de novo, né? E estamos seguindo a vida novamente. Mas isso tudo dependendo da forma como o pai e a mãe se coloca, como começa o diálogo. Eu vou te ser sincero, eu pela minha formação ali, bem no início da minha fase de pai, eu aprendi muito com isso. Eu gostei um pouquinho, mas nada como o tempo para ensinar, né? Com certeza. E eu falava muito para os meus genros, né? Olha, hoje vocês estão casando. A vida mudou? Poxa, Sandra, mudou. Pô, agora você tem uma esposa. É, espera chegar os filhos, que aí você vai ter a esposa e os filhos, né? E o homem, eu senti isso na pele, o homem, né, é uma sensação muito diferente da mulher se tornar mãe. Eu tive uma perspectiva, uma experiência muito interessante com isso, que você passa
cara, agora eu tenho a esposa, tenho a menina, tenho o menino, tenho a tua figura, amigo. Se a gente não se preparar para isso, a gente pode formar adultos um problema, Uhum, né? exatamente. E a gente não tem a perfeição, a gente precisa, aí vem a terapia. E graças a Deus eu me construí nesses anos todos, veio a terapia, faço terapia até hoje, não deixo de fazer a terapia, porque todo terapeuta é bom que faça a sua Oh, terapia para estar em dia, para poder realmente a gente ajudar e transmitir aquilo que, não só a minha experiência de uhum, vida, no que eu quero ajudar as pessoas com a mim, não, eu quero com a ciência, com que a psicanálise nos ensina e uhum, com que eu consigo melhorar e me aperfeiçoar e evoluir através da terapia que eu faço. Todos nós precisamos, né? Creio eu, né? E, e isso aí é muito pouco perceptível nos com dias de certeza. hoje. Eu costumo dizer assim, né, eu falo muito nas rodas psicanalíticas e eu tenho quase 700 colaboradores aqui, são 700 clientes meus, só que eu não, Uhum, né, eu cuido deles, né, até porque eu tenho um RH comigo. E a gente tem que cuidar muito com a forma como a gente trata, o momento que a gente fala, o que a gente fala, né? E essa minha experiência de vida, além do curso da psicanálise, me ajudou muito. Mas a gente tem sempre muito para melhorar ainda, com né? certeza. Mas é An- é. muita calma. André, para o papai novo que está nos ouvindo aqui, que tem filho pequeno ou entrando na adolescência, ou aquele que está pensando em ser pai, quais são as dicas que você dá? As dicas esteja junto com a mãe, sinta com ela essa criança vindo ao mundo, acompanha essa criança, acompanha ela nessa chegada, dê muito amor, dê muito carinho na fase inicial, porque a mãe, pela função que ela tem, vai precisar muito da sua ajuda, né? Porque ela tem que estar tranquila, ela tem que estar o máximo possível serena, porque essa criança vai colar nela e a criança vai sentir o mundo no primeiro momento através da mãe. Uhum, Então, a mãe, quanto mais calma, quanto mais o pai der essa tranquilidade para a mulher, mais essa criança vai ser um bebê sadio, e sendo um bebê sadio emocionalmente, a possibilidade de ser um adulto, um adolescente sadio é muito maior diante de tudo que a gente vê no mundo de hoje, né? Apesar de tudo que a gente vê no mundo de hoje. E essa sensação que a criança precisa, né? A sensação de família, porque isso dá segurança para ela. uhum, O que a criança precisa no primeiro momento é de segurança. Então, se você que quer ser pai, você dá segurança para sua esposa, para sua mulher, esse teu bebê que vai nascer, ele consequentemente vai ter essa segurança, vai ter essa paz, essa tranquilidade, né? A gente fala, tem uma área da psicanálise que a gente fala muito sobre as doenças psicossomáticas, uhum, né? E é nessa fase, né, que começa a se construir começa a se constituir a personalidade, a, o lado emocional do bebê. Então, quanto mais tranquilinho ele vir, menor será a incidência, né, de doenças assim que possam vir a acometer. Tem muita uhum, coisa que o bebê às vezes sente que vem muito do emocional, e às vezes do emocional que ele trouxe da mãe. com certeza. A minha mãe era um barato, eu tenho um irmão mais velho que eu, 1 ano e 4 meses, João Ricardo, e depois, muito tempo depois, a minha mãe foi ter uma filha de 11 anos mais nova que eu, a minha irmã Carolina, né? E a minha mãe, com a idade que ela tem, né? Ela tem mania de falar: Nossa, mas o André era um bebê tão tranquilo, eu dava um mamazinho para ele e tal, aí ele tinha um horáriozinho dele certo de dormir. João Ricardo era um espalha e tal, é coisa de mãe, né?
Mas e tudo isso tem um contexto do momento em que aquela criança nasceu na vida da família, Exato. na vida da família. Uhum. Então, eu acredito muito pelos estudos, né, que a gente desenvolve. Eu falo sempre com a Alexandra que, nossa, quanto mais eu estudo, e com a minha terapeuta, quanto mais eu estudo terapia, psicanálise, mais eu fico apaixonado por isso. E eu sou um cara que eu trabalho muito, não sei por quê, não sei se está relacionado a essa minha fase de bebê, eu trabalho muito com o paciente, e passo muito isso para quem é psicanalista comigo, né? Eu converso muito com a Alexandra, porque eu tenho essa questão do sono e do Uhum. sonho, né? E segundo os nossos estudos psicanalíticos, o Freud, Jung, Carl Jung, é, o sonho é uma porta de entrada para nós, Uhum. psicanalistas, para entender o porquê de alguns movimentos daquele Sim. paciente que tem, né? E eu tenho muita sensibilidade nesse ponto e me aprofundei em muitos livros de Carl Jung e agora do de Freud, todos relacionados à interpretação dos sonhos e seus símbolos. Uhum. Carl Jung é o homem e seus símbolos. E tem muita coisa que vem daí que Com pode, certeza. que possibilita as curas que nós precisamos. Para mim, foi muito importante, Uhum. né? Ter, ter despertado para isso. Eu tive uma fase da vida em que foi isso que me curou, né? E eu ainda não tinha começado a terapia, né? Então, e a criança precisa disso. Aí fala assim, não, por que a criança dorme tanto? Está sendo formatada o, o sistema emocional da criança. Uhum. A parte emocional da criança, então deixe ela dormir. Se a criança dorme pouco, ali na fase de recém-nascido, isso atrapalha essa formação, né? Não estou aqui dizendo que vai ser uma criança problemática, não é isso. Mas quanto mais ela descansar, mais esse cérebrozinho dela vai se formar assim mais completinho, né? E mais preparado, é, e assim evitando somatizações dos órgãos, somatizações que podem trazer questões de saúde, né? Uhum. Então eu Exato. olho muito assim, quando vem uma mãe, a criança mais agitada, nossa, mas agora agora tá gripadinho, outro dia estava. Então a gente olha o ambiente familiar, se a criança está sendo proporcionada à criança essa tranquilidade para ela dar a relaxadinha dela que ela precisa, né? Uhum. Muito bom. E olhando você, André, essa figura calma, tranquila, é praticamente um monge. Eu Quase. imagino, eu imagino que deu muito trabalho para chegar nesse ponto, foi muito autoconhecimento, se conhecer, trabalhar as emoções. Eu acho esse um ponto fundamental para ser pai e mãe, é ter esse autocontrole, não controle no sentido de coleira ali no pitbull, mas controle de paz interior. O que eu vejo no supermercado de pai e mãe gritando com o filho pequeno, porque eles estão exaustos do trabalho, da vida, e eles não aguentam o filho falando sem parar. Aí você vê, cara, falta tranquilidade, falta esse centramento, né? Então, esse ponto é fundamental para que a gente possa desempenhar tanto a função paterna, o pai, como a mãe, a função materna. André, gratidão imensa, meu querido, pela sua participação com seu artigo delicioso e por esse papo aqui maravilhoso que espero que inspire muitos pais. Luciano, eu que agradeço, gratidão, muito obrigado, espero ter contribuído. Eu não meço esforços para poder ajudar. Aqui na empresa onde a gente está, a minha porta é o tempo todo aberta, desde que eu me entendo como gente. Eu nunca tive uma porta fechada, eu sempre tive muitos colaboradores. Uhum, Eu acho que é por isso que eu cheguei nesse ponto, de gostar mais do que nunca de lidar com o ser humano, de entender e poder ajudar, que é o principal, né? Poder ajudar, porque o nosso trabalho de psicanalista, né, é o ouvir, uhum, ouvir. Outro dia eu tive um case aqui maravilhoso com uma colaboradora que deixou de ser colaboradora conosco depois de tanto tempo de empresa, com uma idade avançada de 73 anos.
e eu consegui, nossa, foi a coisa mais linda. Hoje você tem que ver como está essa senhora, numa outra vibração, no outro... E quando a gente vê isso, que a gente conseguiu ajudar, né, Luciano? Então, estou aqui à sua disposição, te agradeço imensamente, e conte comigo aqui para o que você precisar, que eu acho que a gente, cada um fazendo o nosso trabalho diante de um cenário que a gente vê que parece, a gente tem que ter sempre a expectativa de que o cenário sempre pode melhorar, mas só Exato. vai melhorar se tiver pessoas como você, Luciano, que tem um veículo de comunicação tão importante como a revista Coaching. Gratidão. Pessoal, você que ficou aqui conosco até agora, leia a nossa edição número 125, Como Criar Filhos Saudáveis. Leia o artigo do André e todos os outros artigos desse nosso dossiê, assim como os demais artigos nas nossas outras sessões. E olha, eu tenho quase certeza que você não deixou um like nesse vídeo, então faça isso agora, deixe um like, deixe um comentário que você achou desse vídeo e compartilhe com aqueles que você acha que possa tirar vantagem, tirar proveito desse nosso papo aqui. Inscreva-se no nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, até breve. Obrigado, Luciano. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.